Acordar para a realidade, acorda para a realidade. Mas não vai buscar romper violentamente, não tem essa ruptura, velho. Para alguns precisa, para a maioria não. Se você buscar ter prazer em viver, você já está sendo revolucionário. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já está sendo revolucionário. Se você conseguir criar os seus valores, você está sendo super revolucionário. Fala pessoal, Fernando aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Eduardo Marinho, pessoal. Eu acompanho esse cara há muitos anos de verdade. Sei uma boa parte da história da vida dele, né? E eu queria a gente fazer um react, né? Reagir às falas deles que eu achei, né? Esse vídeo eu já assisti diversas vezes, mas eu achei interessante pontuar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Então vamos assistir mais um pouco para a gente conversar mais sobre esse assunto. Vamos assistir mais um pouquinho aqui, um minutinho. Você não precisa chutar o pau da barraca. Basta não se submeter ou parar de se submeter ao que te é imposto. Não vou por aí, cara. Não precisa você passar perrengue. É bom, mas não precisa, cara. Se você quiser tomar consciência mesmo, não precisa. Seria bom se aproximar dos periféricos, porque ele tem sabedoria pra caralho. Mas se aproximar dos periféricos, velho, exige um elemento fundamental que se chama humildade. Bom pessoal, para quem não conhece Eduardo Marinho, ele é filho de militares, né? E ele nasceu numa condição muito boa, né? Essa é a história que ele sempre contou. Ele nasceu numa família muito boa, né? Financeiramente, só que tinha muitas normas. E aquilo incomodava ele bastante. Como, por exemplo, tinha que vencer na vida, né? Que a gente ouve muito. O que é vencer na vida? Depende para qualquer um, né? Como ter sucesso. O que pode ser sucesso para mim, pode não representar nada para você. Então aquilo incomodava muito ele. E aí os pais dele queriam que ele fizesse faculdade, né? À toa que ele entrou para fazer, acho que direito, foi trabalhar no banco. E tudo aquilo, acho que depois os pais queriam que ele entrasse na área militar também. E aquilo incomodava ele, porque a vida dele virava só uma competição. Tudo era competição, competição. E aquilo o incomodou muito. Sabe o que ele fez? Saiu de casa. Exatamente isso. Foi para as ruas. Foi morar nas ruas, né? Acho que ele pegou uma combizinha que ele tinha lá, foi morar nas ruas. E ele pinta quadros. Então é o que mantém ele, né? Ele pinta, vende para almoçar, depois pinta outro, vende, compra janta. E aí foi quando ele gravou um vídeo. Um cara gravou ele na rua, ele abriu a mente das pessoas, pum, bombou, né? À toa que esse vídeo aqui tem quase 2,5 milhões de visualizações, milhões, entendeu? De visualizações. Mas tem diversos e ele tem também o perfil dele. Ou seja, pessoal, e ele conta que ele achou a humanidade, a vida de verdade ali, entre os moradores de rua. Ele falou, é um povo solidário, um povo que divide o pouco que tem. E ele sentiu que ali era humanidade de verdade. Não no meio da família deles, que era só comparação, era só ter e não ser. E ele falou que hoje ele está vivendo. Muito interessante isso, né? É aquilo que eu falei, pessoal. Eu lá atrás corria muito atrás de bens materiais. E hoje, como eu venho cada vez mais despertando, eu creio que hoje nós vivemos, né, como nós estamos atravessando esse momento de transição planetária, esses dogmas estão saindo de mim, estão desprendendo, entendeu? Claro que todo mundo quer a vida confortável, né? Não vou ser aqui também, mas eu não tenho mais aquela busca incessante de bens materiais como eu tinha 4 anos atrás, entendeu? Mas claro que eu luto pelos meus confortos, mesmo porque eu tenho filhos, né? Quero dar uma vida mais confortável para eles, mas não é mais aquela luta cega, entendeu? Hoje eu entendo que essa transição planetária, ela tá de pessoas que estavam totalmente alienadas, elas estão despertando. Tem pessoas no meu meio que elas não falavam o que elas falam hoje. Hoje elas percebem a Matrix. Pessoas que estavam totalmente cegas, hoje eu vejo elas comentando, eu falei, caramba, então eu creio que essa transição planetária está fazendo com que as pessoas se desprendam mais do ter para ser. Vamos assistir mais um pouco aqui. Porque o cara que vem da elite, ele é condicionado a um sentimento de superioridade. Falso, mas ele é condicionado fortemente a isso.
Ele acha porque ele tem uma universidade, ele é superior a um cara que não tem universidade. E ele não percebe que ele mesmo não tem cancha, não tem raça, não tem peito para encarar as dificuldades que encara o cara sem universidade. É preciso perceber e ganhar respeito, velho. Se você ganha respeito, você ganha humildade. Se você ganha humildade, você tem um campo fértil para aprender. E aprender coisas muito mais fortes do que a universidade ensina. Porque a universidade ensina teorias. A periferia ensina vivências. Sabedoria é outra coisa. O saber é uma coisa que facilmente gera arrogância. A sabedoria tem a humildade intrínseca. Ou não é sabedoria? Os valores reais não são materiais, são abstratos, velho. Que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa do que os afetos. Não tem nada mais importante, velho, do que o sentimento. A pessoa pode ser super rica, se ela não tiver amor, ela é miserável. E sabe disso. Eu vi empresários bem-sucedidos lamentando serem empresários bem-sucedidos. Porque já estavam velhos. E perdeu o sentido, todos os valores que eles correram atrás. Tudo que eles queriam era afeto. E foi tudo que eles não... Pessoal, isso é muito importante, que eu vejo que o sistema faz mesmo a gente correr cegamente atrás de bens, né? Você pode ver que tudo... hoje você vale o que tem, então faz as pessoas ficarem cegamente correndo atrás de bens. Você vê hoje nas redes sociais, quem tem mais seguidores, assim, não é aquela pessoa que está passando uma visão da hora, é aquela que está postando status, como é que chama que eles falam aí, os MCs principalmente falam, a ostentação. Pode ver, que está lá filmando o seu casão, sua mansão, dentro de uma BMW ou de uma Ferrari, é o que tem mais seguidores, vocês entenderam? Isso é a Matrix, pessoal. Para quê? Para você viver atrás de bens, de bens, de bens e não curtir a vida, a sua família, a natureza, que isso é viver de verdade. Hoje eu enxergo assim, mas há alguns anos atrás eu não enxergava não. Eles correram atrás de sucesso. Eu vi essa frase, mano. Eu sou um vitorioso na sociedade, no entanto eu me sinto um derrotado. Eu vi isso com essas palavras. Porque eu não tenho afeto dos meus filhos. Eu, para fazer sucesso com a minha empresa, eu não pude conviver com meus filhos. E para aplacar o sentimento de culpa, eu paguei profissionais muito bem qualificados para educar os meus filhos. Eles são pessoas bem preparadas, estão muito bem colocados na sociedade. Bem colocados é porque tem dinheiro. Não é o bem colocados que eu colocaria, mas é o bem colocados no conceito geral. Estão muito bem colocados na sociedade, cada um com a sua vida, mas eu estou velho, estou cheio de doença, estou perto dos 90 anos, eu sinto a morte perto de mim, eu sinto que minha vida está acabando. E tudo o que eu queria é ter uma relação afetiva com meus filhos. E o que eu encontro? Eles pagam profissionais muito bem qualificados para cuidar de mim, mas têm suas vidas para cuidar, não tem aproximação afetiva comigo. Ou seja, para a sociedade o cara é um vitorioso e ele mesmo se sente um fracassado. Muito bom, né, pessoal? Esse cara, ele tá muito além do tempo. Muito bom. Passo horas ouvindo esse cara. Por quê? Porque o mais importante da vida ele esqueceu. Eram os afetos, não era o sucesso material. Vencer na vida? Que porra de vencer na vida, mano? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas, não tem. Se eu tiver acesso à universidade, tiver acesso a conhecimentos que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. E não um sentimento de superioridade com relação a essa maioria. Porque eles foram impedidos, eles foram sabotados. Existe uma estrutura social que nega à maioria acesso a conhecimento. Por quê? Porque é preciso manter a maioria na ignorância. Para continuar colocando asfalto na rua, para continuar costurando as roupas que a gente veste, para continuar plantando o que a gente come, para continuarem fazendo a base da sociedade sem ter consciência de que eles são a parcela mais importante da sociedade. Para eles continuarem se sentindo inferiores, incapazes e impotentes. Eu gostaria de mandar um recado para a periferia.
que é a galera mais importante da sociedade e é a mais desprezada da sociedade. Mas é um desprezo cênico, não é um desprezo real. Porque tudo o que acontece na sociedade precisa desses caras de baixo para resolver. São eles que ligam as máquinas, são eles que abrem as portas, são eles que tiram o lixo, são eles que costuram as roupas, são eles que plantam o que a gente come, são a base de tudo, são eles que botam um tijolo em cima do outro, de hospitais, de mansões, de casebres, de presídios. Tudo mesmo depende dos de baixo, tudo depende dessas pessoas que são induzidas a se sentirem inferiores. É uma puta sacanagem, uma desumanidade, velho. É como dizia o Milton Santos, nós não atingimos ainda o patamar de humanidade, nós estamos nos ensaios. Uma humanidade que mereça o nome não tem abandonados, não tem gente sem assistência médica, não tem miseráveis, não tem gente iletrada. É fácil resolver isso. Não se resolve, não é porque não tem tecnologia, porque não tem condições sim, mas não tem interesse. Esse punhado de vampiros que se aboletou no poder social, no lugar dos reis e rainhas, não permitem que se tenha serviços públicos que mereçam o nome de serviços públicos. A única parte que importa para esses caras do que é público é o dinheiro público. A população mesmo não interessa. Interessa na medida que ela possa ser explorada. E para ser explorada tem que ser desinstruída, tem que ser alienada pela mídia, tem que receber um sentimento de inferioridade, de impotência, para não analisar a sociedade. Porque a coisa é muito simples, velho. É um punhado que domina toda a coletividade e coloca toda a coletividade, toda a sociedade a seu serviço. Você tá maluco? Eu não tenho nem que acrescentar mais nisso. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Ficou mais claro que, né, água cristalina, que tudo é manipulado, somos feitos de idiota o tempo todo, tá aí, ó. E sem a periferia, sem a classe mais baixa, que põe a mão no batente mesmo, que pega o martelo, a enxada, é os que ganham menos e os que têm mais valor na sociedade. Eduardo Marinho é um gênio, o gênio das ruas. Se você não conhecia ele, pessoal, pesquisa, ouça esse cara que vai abrir sua mente, vai explodir assim, ó, puf, pra você entender que tudo que eu venho explicando aqui, falando, não é teoria da conspiração, é fatos. Nós vivemos numa Matrix, nós somos o fantochinho, os palhaços, né, que eu quero dizer, que esse país se cercar vira um circo e nós somos os palhaços, infelizmente. Se gostou, se você também acordou e entendeu que tudo isso que a gente vive é uma ilusão, comente aqui embaixo. Se você acha que não, comente também. A gente respeita a opinião de todo mundo. Tá certo, pessoal? E não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se é a sua primeira vez. Tamo junto, meu nome é Fernando, um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.